E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Você se lembra daquele senador Fala Fina, lá do estado do Amapá? Conhecido também como senador DPVAT, porque foi ele que fez de tudo para impedir que o presidente Bolsonaro zerasse essa taxa que todos nós temos que pagar, né, que é o DPVAT. Agora ela foi diminuída também graças ao presidente Bolsonaro. Pois é sobre ele que a gente vai falar hoje. Mas antes disso, eu peço que você se inscreva no canal se ainda não for inscrito, clica no sininho aí embaixo para ativar as notificações, né? Assim que eu fazer vídeo novo, você receber. E deixa o joinha aí embaixo também para ajudar o vídeo a engajar e chegar a mais pessoas, tá certo? Bom, nós vamos falar sobre ele hoje porque ele foi o autor do requerimento da abertura de CPI para investigar o presidente Bolsonaro por ações e omissões durante a pandemia, né? Num claro intuito aí de atingir o presidente Bolsonaro e desgastar a imagem dele. E desde já eu peço que você assista esse vídeo até o fim e compartilhe ao máximo, porque ele listou aqui 14 itens, né, colocando a culpa no presidente Bolsonaro e dando causa à abertura dessa CPI. E cada um desses itens são narrativas que a imprensa não cansa de repetir e tentar colocar na conta do presidente Bolsonaro. Então, por isso é muito importante que você compartilhe esse vídeo para que ele chegue ao máximo de pessoas possíveis. Vamos lá. Eu vou ler aqui um trecho de uma matéria onde lista todos esses itens, tá? Após questionar do que Bolsonaro teria medo, Randolph listou 14 itens que deveriam ser apurados nas investigações preliminares. Item 1. O atraso na compra das vacinas da Pfizer. Bom, todo mundo sabe, inclusive o presidente Bolsonaro já falou sobre isso, né, em várias entrevistas que ele deu, que não adiantava ele ter comprado uma vacina que ainda não estava pronta. Isso nós estamos falando do ano passado, pessoal. Né? Como é que ele ia comprar uma vacina em junho que só ficou pronta em novembro, dezembro? Né? Se ele tivesse comprado e por acaso a Anvisa não tivesse autorizado, não tivesse aprovado essa vacina, iam querer emplacar um pedido de impeachment dele por crime de responsabilidade ou sei lá, porque ele comprou uma vacina que não foi aprovada pelo órgão regulador do Brasil, que é a Anvisa. Né? Você percebe que a questão não é o fato em si, a questão é a narrativa, é criar a narrativa. Né? É criar a narrativa para desgastar a imagem do governo. Item 2. Falha grosseira na aquisição de seringas, insumos, equipamentos na estruturação do sistema de saúde. Cara, faltou seringa? É só responder isso aí. Faltou seringa para aplicação de vacina? Não. Não que eu saiba. Né? E se tivesse faltado, você pode ter certeza que você teria ficado sabendo, porque a imprensa não ia deixar isso passar batido, meu amigo. Ia tratar de empenhar o máximo para que todo mundo colocasse na culpa do presidente Bolsonaro. Quanto ao sistema de saúde, cara, o PT passou 16 anos no poder. Né? O sistema de saúde hoje ele não é resultado do governo Bolsonaro, ele é resultado das últimas décadas, porque sempre foi precário. Leito de UTI, meu amigo, sempre faltou no Brasil. Né? Eu trabalho no Bombeiro há 11 anos aqui. E o UTI sempre foi lotado, principalmente por conta de acidentes de trânsito. Tá? Então não me venha falar que o caos no sistema de saúde vem de agora, porque não vem, já é muito antigo. Tá? Item 3. Gasto exacerbado com medicamentos sem eficácia comprovada. Bom, aqui ele está falando da cloroquina, né? Claro, o governo federal realmente comprou muito desse equipamento, mas não foi acima do mercado, sem licitação, não. O exército é que o presidente Bolsonaro mandou que o exército fabricasse, né? E isso foi feito a preço de custo, saiu na época um e pouco, R$2 cada caixinha, né? E não foi um gasto à toa, porque esse medicamento é usado também contra a malária e outras doenças. Eu não vou me aprofundar muito nesse tema aqui, porque é um tema que o YouTube não gosta muito que a gente fale, né? Item 4. Aglomerações causadas pelo presidente e sua comitiva em todo o país. Bom, aqui ele tá parecendo o Lula, né? Com inveja. Ai, eu nunca fui chamado de mito, né? Eu nunca fui chamado de mito. Com invejinha. Ele tá com inveja porque ele não pode andar de avião comercial. Ele não pode sair na rua. Porque aonde o presidente Bolsonaro vá, diferente dos governadores aí, ele é ovacionado, ele é recebido por uma multidão. Né? O povo reconhece um cara humilde do povo, querido pela população. Essa é a questão. É por isso que ele está tentando emplacar essa narrativa, né? Ai, aglomeração. Meu amigo, você queria o quê? Que ele ficasse preso dentro do palácio? Ele é o líder da nação. Ele tem que visitar o povo mesmo. Ele tem que mostrar que está junto com a população. Tem que passar confiança. É isso que um verdadeiro líder faz. Tá?
5. Em meio à pandemia, superfatura nas compras do governo. Cara, do que você está falando, velho? Né? Superfatura na compra dos governos. Quer dizer, quem superfaturou compras aqui foram os estados e municípios que aproveitaram aí dos bilhões que foram entregues do governo, pelo governo federal para o combate à pandemia. Né? Eu vou te dar um exemplo aqui, ó, de respiradores, por exemplo. O estado do Amazonas pagou 210 mil na unidade de respirador. O governo de Alagoas, melhor dizendo, né? O governo do Amazonas pagou mais de 100 mil em cada unidade. A Bahia, cada unidade de respirador saiu por 162 milhões. Né? O estado do Ceará, pouco mais de 90 milhões. Minas Gerais foi um dos que menos pagou também, né? 48 mil a unidade. Mato Grosso do Sul, 65 mil a unidade. Olha lá, estado do Pará, 126 mil a unidade. Né? E tantos outros aqui, a lista é muito grande. Ó, Paraíba, 164 mil. Você sabe quanto o governo federal pagou por cada respirador? 50 mil reais. Aqui, ó, 50 mil reais. Esses dados são públicos, é só quem tiver interesse pesquisar na internet. Então, o governo federal foi o que mais economizou. 6. Omissão diante das mortes por falta de oxigênio em Manaus. Cara, todo mundo sabe que o governo federal mandou bilhões para os estados. Todo mundo sabe. E eu fiz até um vídeo falando sobre isso. Quando estava morrendo gente por falta de oxigênio nas UTIs em Manaus, o governo do Amazonas tinha 700 milhões em caixa. 700 milhões. Dinheiro que estava pronto para ser usado e não foi usado por quê? Por que não compraram oxigênio com esse dinheiro? Tinha dinheiro lá, por que o oxigênio não foi comprado? Pois é, né? Fica aí a questão. E agora querem colocar a culpa no presidente Bolsonaro. Quer dizer, o Fala Fina quer colocar a culpa, né? Mas agora falar do governador do Amazonas que tinha dinheiro em caixa para isso, ele não quer falar. Essa é a questão. 7. Negligência diante da escassez do kit de intubação. Mesma coisa, o governo federal mandou bilhões para os estados não se precaveram, não compraram o que tinham que comprar. Né? Você vê o exemplo aí de estados que receberam dinheiro para enfrentamento à pandemia, né? Os estados receberam bilhões e ao invés de investir em leitos de UTI, kit de intubação, respiradores, o que muitos fizeram? Pagaram funcionário, colocaram as contas do estado em dia. Quer um exemplo? Eduardo Leite, no Rio Grande do Sul. Colocou as contas do estado em dia. Pagou funcionário, pagou fornecedor. Né? Enquanto isso, tá lá, gente morrendo por falta de leito de UTI. E a culpa é de quem? Do governo federal? 8. Incompetência na distribuição das vacinas, especialmente em relação à logística. Bom, até ontem eram 53 milhões de doses distribuídas pelo governo federal. Né? E apenas 36 milhões de doses aplicadas. Quer dizer, o governo federal mandou para os estados, tá aqui, ó, tá entregue, é só aplicar. Vocês sabem, eu estava lendo um estudo esses dias que os estados eles levam em média 14 dias depois que recebem do governo federal as vacinas para aplicar nos pacientes. Em média, 14 dias. Né? O governo de São Paulo leva 12 dias em média para aplicar. Quer dizer, o governo federal está entregando as vacinas, os estados, os governadores não estão vacinando. Né, à medida que estão recebendo. E a culpa é do governo federal? Pois é. 9. Negacionismo, discurso de sabotagem às medidas de isolamento. Bom, aqui eles querem aquela velha narrativa, né? Do quanto pior, melhor. Né? Então, quanto pior a economia, pior aí a quantidade de mortes, né? Melhor para a esquerda, melhor para a mídia, porque assim desgasta a imagem do governo, eles culpam o Bolsonaro e assim é mais fácil deles derrotarem o presidente nas próximas eleições, né? Desde o início da pandemia, o presidente Bolsonaro vem falando, nós temos que nos preocupar com o vírus, mas com a economia também. Essa é a questão. Né? E é por isso que eles chamam ele de negacionista. 10. O não uso de incentivo e incentivo ao não uso de máscara. Bom, aqui ele está falando o seguinte, o presidente Bolsonaro ele tinha acabado de pegar o vírus e já tinha se curado, né? Ele até falou que utilizou a cloroquina e as pessoas vão lá para cumprimentar ele, né? Para, enfim, mostrar apoio e tudo mais e ele vai fazer o quê? Vai ignorar as pessoas? Não, ele vai lá, como eu disse, para estar com o povo, mostrar, passar confiança para a população. Ele é o líder da nação.
né? Queriam o quê? Que ficasse igual governadores aí que não podem nem sair na rua? Não vou citar nomes aqui, mas todo mundo sabe. Não pode nem sair na rua sem as suas dezenas de seguranças, porque senão vão ser rechaçados pelo povo, né? 11. Tentativa de maquiar o número de mortes por Covid. Cara, é complicado, né? É até difícil falar disso, porque o YouTube realmente ele não quer que a gente fale disso, né? Mas só para exemplificar aqui, o que o presidente quis falar é o seguinte: tem gente morrendo por pastel de flango, né? E tem gente morrendo por não pastel de flango, tá certo? Então, tem muita conta aí, muito número de gente que não morreu por pastel de flango entrando na conta de quem morreu por pastel de flango, né? Deu para entender? É isso que está acontecendo, é isso que o presidente ele quis esboçar, é isso que ele quis passar, né? Falou, a gente precisa ver aí os números reais. Foi só isso. 12. Falta de transparência na divulgação dos casos. Meu Deus do céu. Todo mundo sabe que para mídia, né? Para mídia, para esquerda, para imprensa, quanto pior, melhor. Quanto mais, melhor. Quanto mais pessoas morrerem, para essa gente parece que é melhor, né? Então, tentativa de mascarar, como? Né? Se a mídia a todo momento, né? Se liga na Globo, por exemplo, cara, é o jornal da morte. Se ligou na Globo, você acha que você vai morrer no dia seguinte. Meu Deus do céu, cara. 13, né? Ataques aos poderes. Cara, essa aqui é uma das piores, porque todo mundo sabe que é o contrário. São os outros poderes que atacam e interferem no governo federal. O próprio STF, por exemplo, tirou do presidente Bolsonaro várias de suas competências de gerenciamento de crise, né, de decisão, deu a prefeitos e governadores aí direitos e poderes de retirar os nossos direitos, né? Ficou até meio estranho isso, mas é verdade. Hoje em dia, um prefeito tem o poder de decretar lockdown, de decretar toque de recolher, pode tirar a sua liberdade, pode dizer que você não pode sair de casa depois das 8 da noite, por exemplo. Você veja que coisa louca. Essa atribuição é exclusiva do presidente da República. Porém, olha só. Você lembra quando o presidente indicou o diretor da Polícia Federal, o Ramagem, né? E o STF falou, não, é amigo do presidente, não pode. Mas pô, é de competência exclusiva do presidente indicar o diretor da PF. Todos os presidentes no passado nunca foram impedidos. O presidente Bolsonaro é o primeiro que não pode indicar, né? E outra, é um cargo de confiança. Você vai indicar alguém que você não confia para um cargo de confiança? Você vai indicar alguém do PT para ser diretor da PF? Cara, é coisa que só o Randolph mesmo pode apontar. É até difícil comentar. E por último aqui, o item 14. Desgaste nas relações internacionais que nos garantiriam melhor negociação nas vacinas. Cara, o Brasil ele teve prioridade na compra de vacinas, né? Principalmente na Índia. Na Inglaterra, a gente teve prioridade, cara. O Brasil, antes do Ernesto Araújo, inclusive este foi o motivo da queda dele, era conhecido como anão diplomático, né? Em Israel, na Rússia, porque a gente só costumava fazer relações ali com países alinhados ideologicamente com o nosso governo petista eu estou falando, né? Depois que o presidente Bolsonaro assumiu e o ministro Ernesto Araújo começou a fazer um trabalho excelente, esse estigma deixou a gente, né? A imagem do Brasil ficou muito bem vista lá fora. A gente é elogiado por Israel, pela Rússia, por vários países da Europa. E nós tivemos, sim, prioridade na entrega de vacinas. Então, isso aqui é só mais uma narrativa. É lamentável, viu, gente? E olha, eu peço novamente que você compartilhe esse vídeo com todo mundo. Comenta aí embaixo o que você achou, tá? Se no seu estado como que a coisa tá, se está sendo bem gerenciada, né? E para finalizar, pessoal, eu queria comentar o seguinte, né? Quando isso tudo acabar, né, e isso vai acabar, quando todo mundo for vacinado, quando essa histeria de lockdown passar e tudo mais, o Brasil ele vai decolar. Ele tem potencial para isso, né? E os números apontam isso, todo mundo sabe. Porque, veja só, a Inglaterra, por exemplo, né, o Reino Unido, o PIB deles diminuiu 14% de 2019 para 2020. Ou foi de 2020 para 2021? Acho que foi de 2020 para 2021. 14%. O PIB da Inglaterra caiu. O do Brasil caiu 4%. Nós somos um dos países do mundo que melhor, né, menos sentiu, entre aspas, essa crise. Eu não estou dizendo que aqui está mil maravilhas, não é isso. Eu estou dizendo que do mundo aí, em comparação a vários países do mundo, o Brasil está menos pior.
Então, depois que essa situação passar, o Brasil vai decolar, né? E os créditos, obviamente, vão cair sobre o presidente Bolsonaro, merecidamente, né? Porque está gerenciando muito bem aí o que lhe compete, o que está nas suas mãos. Então, eles sabem disso e eles querem a qualquer custo sabotar, eles querem a qualquer custo emplacar uma narrativa, emplacar um pedido de impeachment, porque eles sabem que no voto, meu amigo, eles não vão ganhar da gente o ano que vem. Então é isso, compartilhe esse vídeo, deixe o like aí embaixo, fiquem com Deus e até a próxima.